Oi, gente. Vamos lá? Ok. Então, eu estou gravando a minha tela e eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Eu vou tentar ser breve e aí eu vou começar a explicar para vocês o que vocês estão vendo aqui na minha tela. Então, olá, tudo bom com vocês? Eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, que vocês podem ficar tranquilos. Podem acessar meu canal, vocês podem curtir, podem compartilhar, podem se inscrever, podem ativar o sininho para receber notificações, porque agora eu sou uma YouTuber treinada sobre as políticas do canal. Então aqui eu fiz a prova de que eu passei por um treinamento sobre as políticas do canal, tá certo? Eu tive alguns vídeos removidos no passado, porque eu ingenuamente acreditei em algumas coisas que me foram ensinadas, né? Então, eu assisti uns vídeos, por exemplo, este que eles me indicaram que eu tinha que fazer esse treinamento, era um vídeo de um médico de Votuporanga, que é uma cidade aqui perto, e que ele havia tido sucesso em tratar pessoas doentes daquela doença famosa, que a gente não pode falar o nome, com um tratamento não tão famoso assim, né? E aí eu tinha, esse médico, ele dizia assim, olha, por favor, compartilhem o meu vídeo, tal, não sei o quê. E eu ingenuamente acreditei na, na veracidade daquela informação. Mas agora isso não vai mais acontecer, porque eu estou treinada dentro da caixinha certinho sobre as políticas, porque qualquer coisa que eu disser aqui, eu tenho certeza que vocês do outro lado, que fazem parte da grande comunidade do YouTube, podem acreditar e seguir à risca as instruções que eu dou. Então, os meus vídeos, o meu conteúdo, eu preciso ter uma responsabilidade a respeito do que eu estou passando neste canal, né? Eu não posso sair por aí dizendo a minha mera opinião ou apenas o que eu penso sobre o assunto, até porque vocês sabem que essa história de termos uma opinião, ela caiu em 1948, né? Com aquele livro 1984, ou ela caiu em 1984 por previsão de 1948. Ou será que a previsão começou em Admirável no Mundo Novo, quando nos tornamos sobreviventes ou viventes do Admirável Mundo Novo? Eu não sei ao certo, mas eu sei que aquela opinião que a gente tinha antes, ela não é tão permitida assim. Mas não vem ao caso do que eu vou contar para vocês aqui, que eu estou comprovando que eu sou agora treinada nas políticas da comunidade e eu não vou mais ferir a comunidade, tá certo? E eu quero passar para vocês por quê? Porque eu tenho certeza. Ai, pareceu um bichinho aqui daqueles de chuva, sabe? Eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter caído nos mesmos erros no passado, né? Vocês também podem ter acreditado em tratamentos milagrosos contra uma determinada doença, uma que ficou muito famosa nos últimos tempos, né? Então, eu quero explicar para vocês algumas coisas, porque eu acredito que este vídeo vai fazer uma diferença no que todos nós acreditávamos, ou para prevenir que cometamos novos equívocos, tá certo? Então, eu vou soltar aqui o vídeo e vou comentando com você. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho uma orientação, eu tenho uma pergunta e eu tenho uma orientação. Em um vídeo, um criador de conteúdo aconselha aos espectadores que os espectadores usem suplementos de zinco diariamente como uma forma de prevenir aquela famosa doença do pandemônio, né? E aí, isso viola
à comunidade? Isso é algo que pode trazer algum prejuízo para a comunidade? E depois eu vou ler qual que é a resposta correta disso, tá bom? Mas trata-se do quê? De uma desinformação sobre prevenção, tratamento ou negação de doenças. Por quê? Porque tudo precisa passar pelo crivo do nosso grande órgão chamado OMS, né? Organização Mundial da Saúde, ligada à ONU, à nossa Organização das Nações Unidas, né? Ao nosso grande establishment. Então, o que acontece? Se o nosso grande órgão de saúde não disser, validar aquilo, nós não podemos comentar na plataforma. Nós não podemos dizer que acreditamos naquilo, mesmo que às vezes a pessoa seja um médico, tá certo? Então, vamos clicar aqui no play. Cadê? Vamos clicar no play. E então, olha lá, ó. Se ele recomendar o uso de zinco, é uma violação. Por quê? Olha lá. Viola a política porque a gente não pode ter um conteúdo que afirma que exista um método de prevenção garantido contra determinada doença. Porque as autoridades de saúde dizem que não existe nenhum método de prevenção, tá? Então, eu não sabia disso, certo? Eu fui enganada, porque eu acreditava que quando nós tínhamos hábitos saudáveis, quando nós tínhamos um modo de vida saudável, uma mente sã, nós tínhamos uma prevenção para todas as doenças. Eu acreditava nisso. Mas vocês estão vendo aí que o YouTube me resgatou, me salvou dessa crença errada, entendeu? Me orientou por este treinamento de que eu não posso ser tão ingênuo assim. Porque é óbvio que não existe uma forma de prevenir essa enfermidade específica. Vamos seguir, então, o que mais que nós temos aí, tá certo? Então, veja, nós precisamos, vamos lá, temos mais um, olha só. Eu vou parar aqui também, ó. A Angélica publica um vídeo dizendo que teve uma experiência ruim ao fazer um aborto cirúrgico em uma clínica de saúde da mulher. Ela descreve os efeitos colaterais complicados e dolorosos que teve após o procedimento. O que vocês acham disso? Vocês acham que um vídeo assim é uma violação aos termos e políticas? É uma violação à comunidade que acompanha o YouTube, que acompanha tudo? Vocês acham que isso é ruim? O que vocês me falam disso, né? Olha lá, eu fui lá e achei a princípio que fosse uma violação, né? Achei que não pudesse ser comentado nada a respeito disso. E aí, ainda bem que eu tive a oportunidade de conferir e ainda de tentar de novo. Então, veja lá. Este exemplo não viola a política, porque contém uma história sobre um método de aborto considerado seguro pelas autoridades de saúde. Então, as autoridades de saúde consideram que o aborto seja seguro. Talvez para o médico que realiza, né? Sei. Eu não posso dizer isso, né? Porque senão eu vou estar indo contra as autoridades de saúde se eu disser que eu acredito que nenhum método de matança de bebê seja seguro. E se eu disser, então, sobre todo o sofrimento psicológico que acarreta nas mães, eu acho que eu também não vou estar sendo uma pessoa adequada. Vamos seguir. Além disso, ela não afirmou que o procedimento não era seguro ou eficaz, o que estaria em contradição com as informações das autoridades de saúde. Então, veja, se eu afirmar que algum procedimento de aborto não é seguro e não é eficaz, eu vou estar em contradição com as autoridades de saúde. Então, aí eu tive condições de entender que a resposta correta é não,
que nesse caso é uma história dela, tá? Mas ela não tá indo contra as autoridades de saúde. E ali, olha só, vamos lá. O YouTube não permite conteúdo que promova substâncias ou tratamentos nocivos ou substâncias que apresentem um risco inerente de lesões corporais graves ou de morte. Exemplos desse tipo de conteúdo incluem conteúdo que promova métodos abortivos alternativos em vez dos métodos químicos ou cirúrgicos considerados seguros pelas autoridades de saúde. Conteúdo que promova os seguintes medicamentos, curas e substâncias nocivas como. E aí tem os exemplos. Então, veja, nós temos que nos reportar ao que as autoridades de saúde consideram que sejam os métodos abortivos alternativos. Perdão, desculpa. Nós temos que nos reportar ao que seja o que as autoridades de saúde considerem como métodos químicos ou cirúrgicos seguros para o aborto. Então, se nós fizermos um vídeo esclarecendo sobre os métodos químicos ou cirúrgicos considerados seguros pelas autoridades de saúde, esse vídeo não vai violar a comunidade, não vai ferir a comunidade. Agora, no caso específico aqui, né? Por que que o vídeo dela não violou? Porque ela estava contando a experiência dela. Ela não estava dizendo que todos os métodos de aborto são inseguros, né? Especialmente para o bebê, né? Mas vamos seguir então para a gente poder entender melhor, porque eu não quero que vocês sofram a ingenuidade, a inocência que eu sofri. Eu não quero que vocês sejam vítimas de fake news. Eu não quero que vocês sejam vítimas de desinformação, né? Que vocês se enganem como eu me enganei, né? Vamos seguir. Então, aí eu tive como ir avançando. Olha lá, eu tive mais uma, olha lá. A outra lá postou, vamos ver. Opa, oh meu Deus. Voltei. Então, olha lá. Alguém tomou uma vacina da gripe, fez um vídeo contando que ficou permanentemente paralisada depois de receber a imunização contra a gripe sazonal. E ela incentiva outras pessoas a não tomarem a vacina, porque, segundo ela, todos vão sofrer como ela sofreu. Vocês acreditam que isso seja uma violação à comunidade? E aí nós vamos ver a resposta aqui, olha só. Oh, meu Deus. Tô de volta, gente. Vamos ver, então, esse aqui, tá? Então, vamos lá. A pessoa disse para as outras que ela não pode tomar o imunizante, porque senão todos vão sofrer o efeito colateral. Então, eu já tinha entendido um pouco mais, então eu considerei que fosse uma violação à comunidade isso, tá certo? E aí, nós vamos entender qual que é a resposta disso. Opa, né? Olha a dificuldade ali minha de segurar isso. Então, vamos lá agora, olha lá. Isso mesmo, esse exemplo viola a política, né? Viola a comunidade, porque não é permitido, não são permitidas alegações de que as vacinas, no caso, os imunizantes, causam efeitos colaterais crônicos, além dos efeitos raros reconhecidos pelas autoridades de saúde. Podemos abrir exceções para conteúdo em que os criadores descrevam suas experiências pessoais ou de suas famílias, mas há uma diferença entre compartilhar experiências pessoais e promover desinformação sobre vacinas. Então, de acordo com essa orientação, ela poderia dizer que ela sofreu os efeitos colaterais, mas não que todo mundo sofreria. Pelo menos é isso que está dizendo nessa explicação. O que eu não sei se foi o mesmo
a mesma régua que mediu o caso, por exemplo, da dona Arlene Graff e do Bruno Graff. Eu não sei se foi essa mesma régua que mediu, porque eu tive a impressão de que no caso dela, que ela contou apenas sobre o filho, né, e disse: olha, aconteceu isso com o meu filho. Me parece que o canal dela foi removido, os vídeos delas foram removidos e tudo mais foi removido. Mas é o que eu falei, é apenas a minha impressão, não significa que isso seja real, porque eu tenho certeza absoluta que o grande master YouTube está fazendo todo o necessário para proteger a comunidade. Afinal de contas, não tem cabimento a gente falar algo contrário às vacinas, né? Absurdo a gente dizer que as vacinas causam efeitos colaterais crônicos, além dos raríssimos efeitos reconhecidos pelas autoridades de saúde, não é verdade? É um absurdo a gente sair dizendo isso por aí. Então, aí tem uma explicação. E aí, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Tudo que nós formos divulgar, nós temos que verificar antes o que a nossa mãe, Organização Mundial da Saúde, pensa sobre o assunto, né? Nós temos que verificar antes o que nós podemos lidar em relação a isso, tá? Ó, agora a gente tem um outro caso aí, ó. Uma pessoa enfermeira e compartilha várias dicas para tratar os sintomas de determinada doença em casa. De acordo com ele, se você não consegue respirar por conta dessa doença, tome um banho quente, esfregue óleo de hortelã, pimenta no peito, não precisa consultar seu médico ou ir a um hospital. Eu me recordo de um sujeito famoso que dizia: fique em casa e só vá ao hospital em último caso. Vocês lembram desse sujeito que dizia isso? Então, imagina que maravilha que fosse se a gente já tivesse essa orientação das políticas do YouTube lá atrás, lá no começo, em março de 2020. Quantas pessoas teriam se salvado? Por quê? Porque elas poderiam ter os cuidados médicos no momento necessário, né? Elas não ficariam na casa delas até morrerem. E aí, evidentemente, né, que o YouTube acredita que isso tá violando, né? Eu pus que eu acreditava também que isso é um absurdo alguém falar uma coisa dessas, né? E olha lá, ó, realmente, esse exemplo viola a nossa política. Não permitimos conteúdo que desencoraje os espectadores a procurarem tratamento médico. E veja, será? Eu me pergunto se tem aqueles vídeos do passado daquela pessoa famosa, né? Como que era o nome daquela pessoa? Malagueta? Eu não lembro direito o nome daquela pessoa que dizia que as pessoas não deveriam sair de casa nem para ir no médico. Olha que absurdo. Bom, João envia vídeos documentando a sua jornada de tratamento contra o câncer. No último vídeo, ele recomendou que os espectadores submetidos à quimioterapia consumam mais frutas cítricas para reduzir os efeitos colaterais negativos desse tratamento com o câncer. Bom, eu imaginei que isso violasse a comunidade, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho ideia de que frutas cítricas poderiam ajudar a reduzir os efeitos colaterais do tratamento. Eu nunca ouvi falar nisso, sinceramente, né? Mas uma. Olha lá, ó. Esse exemplo não viola a política. Permitimos conteúdo que discute métodos para lidar com os efeitos colaterais de tratamentos aprovados para o câncer, desde que o conteúdo não incentive os espectadores a deixar de consultar um médico ou de buscar tratamentos aprovados para a doença. Bom, então assim, não seria adequado dizer para as pessoas não procurarem um médico, nem buscar tratamentos aprovados. Eu fico me questionando como é que o primeiro tratamento médico foi aprovado no mundo. Será que a OMS já existia lá? Ou será que foi feito algo foi feito uma ciência empírica, uma ciência de tentativa, de observação, o que deveria ser toda ciência, né? Você lança uma hipótese, você tem uma ideia, e aí você se utiliza de métodos
para provar essa ideia. Então, você faz a experiência, você testa a sua hipótese e você anota os seus resultados, né? Então, eu fico pensando como é que foi a primeira cesárea, o primeiro transplante de coração, né? O primeiro tratamento que surgiu contra o câncer, a primeira vacina, porque eu tenho certeza absoluta de que quando tudo iniciou, não existia já um tratamento aprovado. Eu acho que nem a autoridade de saúde, nem a OMS existia lá atrás para aprovar esses tratamentos quando tudo iniciou, né? E imagina se os médicos e os cientistas lá atrás não pudessem divulgar o que eles estavam estudando e testando e experimentando. Nada teria evoluído, né? Não se teria chegado à cura de nada, não se teria chegado a medicamento algum, não se teria descoberto formas de realizar cirurgia nenhuma, né? Se tudo fosse barrado, se tudo fosse censurado, se nada pudesse ser debatido, se nada pudesse ser discutido, né? Se nada pudesse, não existiria medicina, não existiria direito, não existiria nada, né? Se a gente tivesse que esperar a aprovação da autoridade daquele assunto, o especialista decidir. Mas então, voltando às frutas cítricas, né, para ajudar a reduzir os efeitos colaterais negativos do tratamento, ela não viola, tá? Porque não tá dizendo para a pessoa deixar de ir ao médico. E é interessante que está explicando sobre a desinformação do tratamento. Então, conteúdo que recomenda o uso de métodos específicos para o tratamento do câncer, quando esses métodos não foram aprovados pelas autoridades locais de saúde ou pela Organização Mundial de Saúde, como seguros ou eficazes, ou conteúdo que recomenda métodos confirmadamente nocivos ou ineficazes para o tratamento do câncer, não é permitido na plataforma. Agora, como é que eu comprovo um método confirmadamente nocivo e ineficaz? Como é que faz isso? Por exemplo, não permitimos conteúdo com as informações incorretas a seguir ou que faça estas reivindicações. Então, aí tem lá algumas explicações, tá? E aí a gente vai para a próxima, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo. Em entrevista, uma médica diz que não prescreve ivermectina para seus pacientes com determinada doença, mas encontrou alguns relatos de que funciona. Ela diz que gostaria que a comunidade médica realizasse mais testes clínicos e de forma mais rápida sobre o medicamento. Bom, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que viola a comunidade, que isso atrapalha, que não viola, porque não está recomendando o uso desse medicamento, ou que não viola porque ela é médica? O que vocês acham, tá? Eu acredito que, e aí eu fui assertiva no meu treinamento, né? Porque ela não está recomendando esse remédio, entendeu? Então, olha só, ela não recomenda o uso para o tratamento, que contraria o consenso das autoridades de saúde e pode causar danos graves. Então, veja, a ivermectina não pode ser orientada, não pode ser prescrita, não pode ser indicada, não pode ser comentada como um tratamento eficaz contra determinada doença, tá? Porque isso contraria as autoridades de saúde. Então, a gente não pode falar sobre o assunto. Mas poderia se dizer, eu gostaria que fossem feitos estudos clínicos para se mensurar o uso da ivermectina. Isso a gente pode dizer, entendeu? Teoricamente, a gente não está ferindo a comunidade e nem induzindo as pessoas em erro, porque afinal de contas, todo medicamento pode ter um efeito colateral, pode ser danoso para as pessoas. Pelo menos é o que diz a bula de todos os medicamentos, inclusive dos medicamentos aprovados por determinados órgãos, né? Inclusive um determinado medicamento novo que as pessoas estão usando à torta direito, tomando, mesmo sem um prazo razoável
de uma vez para outra, né? Tem um medicamento novo correndo no mercado aí, que as pessoas estão tomando igual água. Esse medicamento, se as pessoas se dignassem a ler a bula, elas iam ver que ele também tem efeitos colaterais, né? Ele também pode causar sérios danos. Mas é muito mais fácil nós simplesmente aceitarmos e nos comportarmos de acordo com o que a maioria diz, né? E outra, aceitarmos a infalibilidade, certo, das autoridades nesse assunto. Então, se existem algumas empresas e algumas autoridades que estão dizendo que determinado medicamento funciona e é bom para nós e todos nós devemos tomar, eles não têm por que mentir para a gente. É um absurdo pensar diferente disso, né? E se a gente pensa diferente disso, e se a gente fala isso, nós vamos estar ferindo a comunidade que assiste os nossos vídeos. E a gente não pode fazer isso. Nós temos que ter responsabilidade de tudo que nós falamos aqui. Não é verdade? Então vamos lá, olha só. No YouTube não é permitido conteúdo que contraria as informações das autoridades locais ou da Organização Mundial de Saúde e espalhe desinformação sobre a transmissão, prevenção, tratamento ou existência de doenças e substâncias específicas. Por exemplo, não permitimos conteúdo com as informações incorretas a seguir ou que faça estas alegações. Eu não sei se eu cheguei a gravar ali para baixo, acho que sim. Olha lá, ó. Conteúdo que promova a transmissão de informações que contrariem as autoridades locais ou Organização Mundial de Saúde. Conteúdo que promova métodos de pretensão contra a Covid, que contrariem as autoridades locais e Organização Mundial de Saúde. Conteúdo que desencoraja os espectadores a procurarem tratamento médico. Conteúdo que promova o uso de substâncias ou tratamentos que podem causar lesões corporais graves ou morte. Negação explícita da existência da Covid. Conteúdo incluindo desinformação sobre saúde pode ser permitido se houver contexto educacional, documental, científico ou artístico. Também podemos abrir algumas exceções caso o objetivo do vídeo seja condenar, combater ou satirizar conteúdo desinformativo que viole nossas políticas. E podemos abrir exceções para conteúdo que discuta os resultados de um estudo médico específico, compartilhe testemunhos pessoais ou apresente um fórum público aberto, como um protesto ou audiência pública, desde que o conteúdo não tenha como objetivo promover desinformações que violem nossas políticas. Eu me recordo de um vídeo que tinha um médico, né, Alessandro de Loyola, falando a respeito de uma série de situações, né, de uma série de estudos, situações, exemplos, né, e testemunhos e tudo mais, mas que foi também removido de todos os canais que o postaram, né? Agora eu entendi, porque estava fazendo o quê, ó? Representando passe livre para promover a desinformação sobre a saúde. Afinal de contas, um médico que trabalha nessa área não deve saber o que ele está dizendo, né? E outra, não faz parte da autoridade de saúde daquela região, não faz parte do que a OMS entende como que é o mais adequado. E a OMS, veja, é um órgão mundial. Então, ele tem muitas pessoas ali trabalhando, pensando no nosso bem, pensando no que é melhor para nós, né? Muitas pessoas estudadas e que estudaram muito mesmo para saber o que é melhor para gente. Agora vamos lá, ó. Tem em um vídeo, Fábio diz que normalmente apoia as vacinas, mas não confia nas organizações que patenteiam as vacinas contra determinada enfermidade. Ele afirma ter certeza de que determinada vacina faz parte de uma agenda de despovoamento e vai matar todos que a tomarem. Bom, eu não preciso nem dizer o quão absurdo é isso, né? Porque, veja, primeiro de tudo, qual seria o pensamento negativo que qualquer organização que patenteia uma vacina teria contra o povo? Isso é uma falácia, né, da maior espécie. Eu tenho certeza absoluta que todas essas empresas que fabricam remédios, vacinas e tudo mais, elas trabalham com, como que chama aquele sentimento que a gente tem? Com altruísmo. Eu tenho certeza que a missão delas é salvar o povo,
e não despovoar a terra, né? Eu tenho certeza absoluta que nenhuma delas tem ligação nenhuma com clínicas que trabalham pela matança de bebês. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma dessas empresas fazem e colocam no mercado nenhum tipo de medicamento que possuem mais efeitos colaterais do que benefícios. E eu penso que assim, nós todos somos injustos de não enxergarmos o quão grandiosas são essas empresas. O quanto que nós temos que confiar nessas organizações, porque pensa como esses responsáveis por essas organizações, como eles trabalham pensando em toda a humanidade, né? Como eles trabalham pensando no bem de toda a humanidade. E eu, sinceramente, eu nunca tinha pensado que pensar contra isso pudesse ferir a comunidade, ferir a índole, né, de todos os que estão por trás dessas empresas, né? Eu sei lá, eu fui tão enganada nesses últimos períodos e graças a Deus eu passei por esse treinamento agora que me abriu os olhos para o quanto que eu tinha sido enganada. Vamos ver agora aqui, ó. Este vídeo viola a política porque ele critica as organizações que têm patentes de vacina. O que vocês acham? Vocês acham que é real isso? Vocês acham que é por conta disso que ele viola? Eu acho que não, né? Porque esse vídeo viola a política porque Fábio alega que uma vacina comprovada tem o objetivo de matar as pessoas para reduzir a população. Eu tenho certeza que essa é a alternativa correta, né? Porque foi a que eu cliquei aí e é a que eu acredito, porque veja, é absurdo alguém ter o objetivo de matar as pessoas e reduzir a população, né? Então, assim, e veja, é óbvio que a gente não poderia aceitar que ele só tem problema com uma vacina específica lá. Não permitimos conteúdo que contraria as informações das autoridades de saúde e possa causar danos graves, como alegações de que vacinas aprovadas são um meio de redução da população. Agora, é muito importante a gente ver isso aqui, ó. Olha, eu acabei clicando no lugar errado. Nós temos que nos orientar melhor sobre a questão das vacinas. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho para que a gente consiga ler tudo, porque a gente não pode continuar. Eu tô tentando voltar, ele tá indo para frente. Eu não entendo isso. Eu tô com o dedo no lugar errado. Pronto. Veja, é evidente que não tem ninguém tentando reduzir a população, né? E outra, é evidente que as vacinas salvam vidas. Eu não sei porque tem alguém que duvida disso. Eu tenho certeza absoluta que são conspiracionistas, né? Então vamos lá, ó, desinformação sobre vacinas. No YouTube não é permitido conteúdo que represente um sério risco de danos graves por espalhar informações de saúde incorretas sobre as vacinas atualmente administradas, aprovadas e confirmadas como seguras e eficazes pelas autoridades locais e pela grandiosíssima Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, não permitimos conteúdo que contenha as informações incorretas a seguir ou faça estas reivindicações. As vacinas causam efeitos colaterais crônicos, além dos efeitos raros reconhecidos pelas autoridades de saúde. Então, não são permitidos vídeos que digam que as vacinas causam efeitos colaterais crônicos, além dos efeitos raríssimos, deveria até ser colocado no superlativo isso, reconhecidos pelas autoridades de saúde. As vacinas fazem parte de um plano secreto de despovoamento, e aí eu vou descer a tela em algum momento, viu, gente? Bom, veja, é evidente que isso é loucura, né? É loucura. Quem que poderia imaginar algo assim? Que a vacina é parte de um plano secreto de despovoamento. É um absurdo, né? Nem um plano secreto, nem um plano aberto de despovoamento, entendeu? Nem tá escrito em todos os cantos a respeito disso. Eu acho que isso é um absurdo. Quem possa pensar dessa forma.
Mas mesmo que eu não acreditasse, mesmo que eu pudesse, né, inocentemente incorrer nesse erro de acreditar que a vacina faz mal ou que a vacina faz parte de um plano secreto de despovoamento ou de um plano aberto de despovoamento, mesmo que eu pudesse incorrer nesse erro, eu nunca colocaria em risco a comunidade que assiste o meu canal, que assiste os vídeos do YouTube, né? Ao contrário, eu incentivo todos a tomarem todas as doses que vierem ali, porque eu confio na autoridade de saúde do meu município, eu confio na autoridade de saúde do estado, eu confio na autoridade de saúde federal, eu confio na Organização Mundial de Saúde, porque eu confio nas Big Farms, né? As Big Pharma, né? Eu confio em todas essas, porque afinal de contas, todos eles sabem o que é melhor para a gente. Todos eles estão preocupados com a nossa saúde. Não é verdade isso? Alguém de vocês pensa diferente? As vacinas não reduzem a transmissão ou com, contração de doenças. Então, se alguém disser que as vacinas não reduzem a transmissão ou contração de doenças, este vídeo não pode ser compartilhado no YouTube. Deixa eu tentar entender um pouquinho mais. Então, se alguém disser que a vacina ou que determinada vacina não serve para impedir que a pessoa pegue determinada doença, mesmo que às vezes a pessoa tenha pego a doença 4 ou 5 vezes, mesmo tomando todas as doses da vacina, né, 5 ou 6 doses, isso fere a comunidade. Isso não pode ser compartilhado. Por quê? Porque senão a pessoa vai levar outras pessoas ingênuas, como eu era, certo? A acreditarem nisso. E imagina se as pessoas começarem a acreditar que as vacinas não reduzem a transmissão de doenças. O que vai acontecer? O que será que aconteceria se as pessoas acreditassem que as vacinas não reduzem a transmissão ou contração de doenças? Bom, acho que primeiro elas iam parar de tomar vacinas. E parando de tomar vacina, elas poderiam interferir na saúde dos outros, ou na saúde delas. Ou. Eu tô ficando confusa com isso. As vacinas não se pode dizer também que as vacinas contêm ingredientes que não estão na lista de composição delas. Eu me recordo de uma história absurda que disseram de uma luciferase, alguma coisa assim. Mas quem que vai acreditar nessas coisas também, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que preservar e proteger a comunidade que assiste os meus vídeos e os de todo mundo. Então, esse tipo de coisa é óbvio que não pode ser comentado nessa plataforma, isso é evidente, né? Conteúdo incluindo desinformação sobre saúde pode ser permitido caso haja contexto educacional, documental, científico ou artístico. Também podemos abrir algumas exceções caso o objetivo do vídeo seja condenar, combater ou satirizar conteúdo desinformativo, que viole nossas políticas. E podemos abrir exceções para conteúdo que discuta os resultados de um estudo médico específico. Compartilhe testemunhos pessoais. Peraí que eu não consigo ler aqui que está na frente. Ou apresente um fórum público aberto, como um protesto, uma reivindicação ou qualquer coisa do gênero. Até me cansei com isso tudo, né? Ou audiência pública, desde que o conteúdo não tenha como objetivo promover desinformações que violem nossas políticas. Bom trabalho. Então, olha só. Depois de retirar da minha cabeça, né, de me auxiliarem a não incorrer em novos erros, agora eu concluí meu treinamento. Eu estou preparada porque eu estou ajudando a manter o YouTube seguro,
né? Sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre o envio de um conteúdo, nós precisamos consultar as diretrizes da comunidade, né? Assim como, sempre que a gente tiver alguma dúvida, nós temos que fazer o quê? Nós temos que consultar, por exemplo, o que dizem os especialistas, o que dizem as autoridades sanitárias, o que diz a nossa querida mãe OMS, né? Porque todas essas pessoas estão pensando no melhor para a gente. Eu me sinto muito mais segura após eu ter realizado esse treinamento. E após eu ter realizado esse treinamento, eu sinto que eu sou capaz de prover um conteúdo de muito mais qualidade do que eu tinha antes, né? Eu estou. E veja, eu simplesmente fui ingênua de acreditar que alguns médicos, né, que lidaram com as pessoas com algumas enfermidades, pudessem ter tido experiências positivas com esta ou aquela substância. Mas é óbvio que as autoridades sanitárias, que inclusive existem algumas que nem médicos são, né? Mas muitos desses cargos são preenchidos por políticos, né? E muitas vezes são cargos de confiança, então tem muito a ver com o trabalho que esse político realizou para que o outro que está no poder o puxe ali, o indique ali naquele cargo, né? Mas eu tenho certeza que essas autoridades de saúde, elas possuem muito mais conhecimento do que eu para o que é melhor para mim. Eu tenho certeza absoluta que eles são capazes de escolher melhor do que eu o que é melhor para mim e escolher melhor para vocês que estão me assistindo o que é melhor para vocês do que você ou eu possamos indicar, ou do que o seu médico, se ele for um mero Zé Ninguém, que não seja tão famoso assim, né? Bom, peço para vocês, então, consultarem as diretrizes da comunidade para que a gente não corra o risco de ferir ninguém, né? Para que a gente deixe o YouTube mais seguro, né? Afinal de contas, imagina se alguém tem uma opinião diferente disso, pode fazer com que as outras pessoas pensem diferente, né? E é um absurdo, porque pensar diferente de tudo isso que a gente aprendeu hoje nesse treinamento seria pensar contra o establishment, né? E é óbvio que com certeza tá errado pensar contra o establishment, porque o establishment sabe o que é melhor pra gente, né? O establishment sabe o que é melhor pra mim, o que é melhor pra você, para os nossos filhos, né? Sabe quem é o político mais bem votado, quem é tudo melhor. A gente não deve, em hipótese alguma, contrariar o establishment. Bom, voltando, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês possam ter também sentido essa conclusão de treinamento, que vocês também tenham se sentido treinados, que vocês tenham entendido que como nós temos que ser responsáveis no que nós vamos passar para os outros, tá certo? E para quem tem dúvidas ainda, eu peço que me sigam nas minhas outras plataformas, né? E para quem não me conhece, eu peço que assista meus outros vídeos. Para quem ficou confuso, eu peço que estude um pouco mais da nossa língua portuguesa, né? E para quem me conhece pessoalmente, se quiser comentar a respeito, você sabe por que eu tô fazendo esse vídeo. Conversa comigo no particular, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e vamos todos trabalhar juntos para manter o YouTube seguro, tá? E não se esqueçam de clicar no like, ativar o sininho para vocês receberem a notificação, se inscreverem no meu canal, aproveite e se inscreve nos outros também e compartilhe os meus vídeos. Gente, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás que eu revi hoje. Eu preciso que vocês me ajudem a crescer esse canal, tá? Eu tenho uns projetos muito legais que eu quero desenvolver, mas eu preciso de ajuda. Um beijo, gente, e até mais.